noite aqui nessa noite. Não há dúvida. Aquele que acalmou no mar a tempestade, aquele que andou sobre as águas, aquele que multiplicou os pães e os peixes, está neste lugar. Aquele que curou a filha de Jairo, aquele que deu vista lá de aquele que curou também vendeu. Onde que está? Onde está aquele? Ei! Senhor, vai estar o seu nome é especial. Sinta sua presença se derramar em glória. Sua unção é eterna. Se a enfermidade hoje vai curar, se a porta fechada hoje vai abrir, hoje teu milagre vai acontecer, hoje tua bênção você vai receber, porque Ele tem poder. Hoje Ele vai operar neste lugar, sua virtude estou sentindo aqui. Sinta o seu poder, a sua glória que hoje Ele está aqui neste lugar. Agora receba o bênção que Ele está descendo aqui. Agora receba, porque aquele que opera milagres está neste lugar. Eu já senti neste lugar. Aleluia. Pode glorificar, pode falar em nome espanhol, porque para Ele é glória. Aleluia. Se a enfermidade hoje vai curar, se a porta fechada hoje vai abrir, hoje seu milagre vai acontecer, hoje a tua bênção você vai receber, porque Ele tem poder. Hoje Ele vai operar neste lugar, sua virtude estão sentindo aqui. Sinta o seu poder, a sua glória que hoje Ele está aqui neste lugar. Agora receba sua bênção que hoje está descendo aqui. Agora receba, porque aquele que opera milagres está neste lugar. Porque aquele que opera milagres está neste lugar. Oh, glórias a Deus, aleluia, que exalta o Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Com os irmãos por pé, vamos fazer essa oração da nossa familiar com vocês. E daqui a uma horinha para essa oração, nós estamos orando pelo pregador essa noite. Com toda a liberdade de ministrar a paz do Senhor. Chegue. Oramos. Não precisamos pedir a Deus para usar ele, porque eu creio que ele é um vaso de Deus usando. Amém? A gente quer, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Oramos. Senhor Deus, aqui está o teu filho, Senhor, para pregar a tua palavra, ministrar o teu santo nome, Pai. Seja feita a tua vontade, fala por nós, Senhor, aquilo que o Senhor queira falar. Não que queremos ouvir, Senhor, mas aqui nós estamos para aprender, Senhor, a tua palavra, que atua o nosso coração. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo por tudo, Pai. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Amém.
irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Você está feliz por estar na casa de Deus? Amém? Também estou feliz por estar aqui com os irmãos para exaltarmos a Deus, glorificarmos a Ele. O irmão Wagner mandou uma mensagem. Segunda-feira, nós falamos com o nosso pastor e ele nos autorizou a estar aqui. Aleluia. Estamos aqui com muito carinho, com muito amor pela palavra de Deus e pelos irmãos que aqui estão aqui para glorificar a Deus, porque é verdade que sempre que nós nos dispusamos a estar na casa de Deus, nós fazemos igual fez Maria. E Marta vai questionar a Jesus, mas Jesus fala para ela: Marta, tu estás muito ansiosa, mas Maria escolheu a boa parte e a qual não será tirada. Aleluia. Então a nossa alegria é que estar aos pés de Jesus, é que estarmos aos pés de Jesus, na casa dele, com o nosso coração voltado a adorar a Ele. Ele se agrada e, por certo, está registrado lá no céu. Amém? Amém. Por isso, glorificamos a Deus por estarmos aqui com os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó 42. Livro de Jó, capítulo 42. Vamos ler uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Jó 42. Espero os irmãos encontrar. Assim como o irmão Wagner me comunicou para estar aqui, Deus já ministrou essa palavra ao meu coração. E por certo Deus tem algo para falar. Não sabemos o que Deus quer de nós, mas Ele sabe. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. A partir do versículo 7 diz assim: Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar? Palavras que temos lido a respeito do livro de Jó, da vida de Jó. Livro esse o qual, até mesmo pela pouca experiência que tem como um servo de Deus, e por pouco ter passado, digamos assim, quero falar para os irmãos que, a meu pensar, a meu ver, olhando para a história de Jó, fico um pouco temeroso, temente, de falar a respeito da história que este homem passou. Jó, uma história bastante conhecida de todos os irmãos, bastante conhecida até pela questão histórica de sofrimento. Mas o Senhor falava algumas coisas ao meu coração quando eu olhava para essa palavra.
E uma das coisas que eu comecei a observar no livro de Jó, eu comecei a pensar e a ler alguma coisa e me perguntar por que é que o ser humano, ele sofre, por que é que os seres humanos sobre a face da terra passam por sofrimento, passam por angústia, por aflições. E uma das primeiras respostas mais claras e bíblica é que é devido à queda do homem no jardim, o homem ficou sujeito à dor, à angústia, ao sofrimento. Mas, não bastante a isso, nós vamos ver a história de Jó, que é o que cabe a nós olharmos essa noite, é que o homem, como criatura de Deus, como ser formado por Deus, corpo, alma e espírito, o Senhor, é bem verdade que Ele tem total controle da nossa vida, do ser humano. Só que, porém, Deus, Ele nos dá um livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio nós podemos ver uma questão que nós tiramos para nós hoje deste culto, e cabe sempre nós olhar para isso. Nesse livre-arbítrio, Deus, ele não pega o ser humano e obriga a fazer alguma coisa, de maneira alguma. Deus, ele deixa nós escolher, deixa o ser humano escolher as suas ideias, os seus pensamentos, como ele quer viver, quais as suas atitudes, mas tudo tem uma consequência. E por que não dizer que Deus, ele está interessado em nos abençoar? Deus, ele está interessado em dar algo a mais para nós, para nossas mãos, para a nossa vida, um ministério. Deus, ele está interessado em usar as nossas vidas. Só que muitas das vezes, o que acontece com muitos de nós, o que acontece com muitos homens e mulheres que até mesmo estão vivendo uma vida como se dizem cristão, o que acontece é que muitas das vezes nós não deixamos Deus trabalhar em nossa vida. Segundo ponto é que Deus, ele não trabalha como queria trabalhar na nossa vida, porque Ele sabe que se Ele trabalhar um pouquinho mais no barro, esse barro ele se quebra. Deus, ele tem grandes bênçãos talvez para a minha vida, mas só que talvez por eu não entender a vontade de Deus e o querer de Deus para a minha vida, Ele acaba segurando, retendo as bênçãos da minha vida. Por quê? Preste atenção, isso é bíblico, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, porque Deus, ele tem um processo. Deus, ele trabalha com um processo na nossa vida, assim como o processo do barro, como foi falado aqui da casa do oleiro. O barro, ele precisa ser trabalhado, e nós, como um vaso na mão de Deus, precisamos também ser trabalhados. Só que muitas das vezes o que acontece? Nós não suportamos. Então por isso que às vezes Deus, ele tem algo grande na nossa vida, mas Ele acaba não fazendo. Por quê? Porque nós acabamos não entendendo o propósito de Deus. Você quer ver? Você quer olhar para a história de Jó e você quer ver algo do que eu estou falando? Você vai olhar para a história de Jó e você vai ver os amigos de Jó chegando até a sua presença, vendo tudo que tinha acontecido com ele e se condoendo com a sua história, e vendo que Jó havia perdido tudo. Imagina você chegar no dia e não cabe ao nosso entendimento, não cabe ao nosso pensamento humano aqui, que nós aqui estamos, passamos por provações, passamos por lutas. Eu já passei por lutas, como falei, apesar da pouca experiência. Os irmãos, as irmãs que estão aqui mais experientes, passaram por lutas, passam por lutas, talvez estão passando por lutas, problemas, dificuldades, às vezes perda da família. Mas eu quero dizer para você, por isso que eu falei que eu fiquei até um pouco temendo de falar, e fico de falar da história de Jó. Por quê? Porque você não viu hoje em dia, você já viu alguém falar de alguém que perdeu filhos, perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua esposa porque falou para abandonar o Deus que ele servia, o nosso Deus, e morrer, porque ainda retinha a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Você não vai ver alguém chegar e dizer que tinha uma das maiores fazendas, das maiores riquezas da região, vamos dizer, que se fosse aqui na nossa
na nossa sociedade, vamos dizer aqui na nossa região, você não vê alguém dizendo que era alguém temente a Deus e que do nada chegou um vento e tirou tudo dessa pessoa e essa pessoa ficou só, sem bens, sem família. Você não vê. Então grande foi a perda de Jó, grande foi a situação que Jó passou, e que não cabe talvez ao nosso entendimento, ao nosso pensamento, nós compreender numa totalidade o que Jó passou. Mas só que tem um porém, algo que nós olhamos no começo deste livro, algo que nós lemos no começo desse livro e que vale para toda a história de Jó, que nós vamos observando e entendendo, é que quando Deus chegou para fazer isso na vida de Jó, Deus viu tudo isso que ele tinha, Deus tinha abençoado a vida dele, e Satanás estava de rodear a terra. Como ele faz? Satanás está de olho, Deus está cuidando das nossas vidas, mas Satanás ele está sempre olhando, sempre invejando aquilo que Deus tem na nossa vida. Satanás ele tem inveja das nossas vidas, daquilo que nós fazemos para Deus, daquilo que Deus tem nos dado. E Deus vai perguntar para ele: de onde você vem? Ele fala: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Mas até então Satanás não falou nada a respeito da vida de Jó. Satanás não tinha falado nada. Mas só que Deus pega e fala para ele: observaste o meu servo Jó? Vês como ele é temente a mim? E Satanás não quer deixar barato para Deus e fala também: tudo que o Senhor tem dado para ele, o Senhor tem cercado ele de bens, de riquezas, não tem por que ele não te adorar. Aqui que começa a história. Aqui que começa a questão onde eu falei que além da primeira questão da queda do homem, é a segunda questão. Aonde o ser humano, aonde o homem, aqui nós estamos falando de nós, aqueles que servem a Deus, aqueles que vivem uma vida procurando cada dia estar íntegro a Deus, na casa de Deus, servindo a Deus, amando o próximo como a si mesmo, procurando sempre fazer o bem na sociedade, procurando estender a mão, aquilo que um cristão deve fazer. E Jó estava fazendo isso. Jó estava vivendo essa história que Deus tinha para ele, e ele estava feliz com a sua família. Mas Jó não esperava, mas só que tem um porém. Deus ele está olhando para mim, para a tua vida. E aqui eu já começo a sentir algo de Deus para alguém aqui essa noite. Deus ele está olhando para a tua vida e Satanás está dizendo: olha, como que essa pessoa passando por tantas lutas, como que essa irmã, como que esse irmão, como que esse homem, essa mulher passando por lutas, por dificuldades, talvez não tendo o melhor na sua mesa, talvez não tendo o melhor carro, talvez o seu estado, a sua saúde não sendo a melhor, como é que ele consegue ser íntegro a Deus? Satanás ele tem inveja, ele fica olhando e questionando. E Deus permite essa situação na vida de Jó. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus prova quem Ele ama. E aqui está o processo que eu falei para os irmãos que nós passamos. E que por muitas das vezes Deus retém esse processo. Deus dá uma segurada, vamos dizer assim, de provarmos. Por quê? Porque Ele sabe que muitas das vezes nós não vamos entender o processo. E Deus tinha algo maior para fazer na minha e na tua vida. Deus queria nos levar a um patamar de experiência espiritual, de intimidade com Ele, acima daquilo que talvez nós estamos. Nós talvez já estaríamos no patamar espiritual acima do que estamos, mas nós estamos ainda nesse patamar porque Deus sabe que se Ele apertar um pouquinho, nós saímos, nós escorregamos, nós caímos. Então Deus ele ama as nossas vidas, Deus ele tem um cuidado com as nossas vidas. Então Ele prefere deixar-nos assim, por quê? Porque senão Ele vai nos perder, e Deus não quer nos perder. Então a vontade de Deus é nos abençoar ainda mais, nos levar a um patamar espiritual ainda mais, acima do que estamos. Mas por muitas das vezes, por nós não compreendermos o processo que Ele tem na nossa vida, Ele deixa nós irmos conforme estamos. Mas na vida de Jó foi diferente. Na vida de Jó foi diferente. Deus pegou e falou para Satanás: então pode tirar tudo dele, pode tirar tudo, só não toque na sua vida, porque Deus não permitiria isso. E Satanás toca em todos os bens, nos filhos, e Jó fica só. E os amigos de Jó chegam até Jó
E num primeiro momento eles ficam compadecidos da história de Jó, e eles vão ficar 7 dias junto com Jó. Vão ficar 7 dias sem falar nada. Vão ficar 7 dias ali com Jó sem dizer uma palavra, respeitando a grande tragédia, o grande sofrimento, o momento de calamidade que Jó estava passando. Mas só que passados esses 7 dias, esses amigos de Jó não se aguentam. E é aqui que eu fico olhando e que começo a compreender daquilo que nós estamos falando, que é o trabalhar de Deus na vida de um servo, na vida daquele que se diz fiel a Deus. Por isso que muitas das vezes nós passamos sofrimento, passamos angústia, passamos momentos difíceis na nossa vida. Por quê? Porque você está na condição de um servo, de uma serva de Deus. E nós estamos na condição de um servo, uma serva de Deus. Nós estamos a todo momento na mão do oleiro, no trabalhar do oleiro, assim como Deus estava trabalhando na vida de Jó. E agora os amigos de Jó, não entendendo a situação, não sabendo eles que Deus estava trabalhando na sua vida por total permissão dele. Não era Satanás que estava tirando tudo de Jó porque Satanás poderia fazer isso, não. Muitas pessoas dizem, Satanás tirou meus bens, Satanás está tocando. Não, meu irmão, Satanás não toca em nada das nossas coisas, da nossa vida, da nossa família, se não for somente permissão de Deus. E então Deus estava trabalhando na vida de Jó. Deus só usou Satanás como um agente para fazer algo na vida de Jó, para tirar as coisas de Jó, mas com total permissão e legalidade divina. Porque Satanás disse que Jó negaria, Jó blasfemaria de Deus se tirasse os bens. Ou seja, estava nada mais dizendo que Jó estava servindo a Deus não pelo que Deus era, não pelo que Deus representava na vida dele, mas pelo que Deus tinha dado para ele. E no passar da história, isso vai se comprovar que isso não é verdade. E nós passamos, os irmãos, as irmãs certamente já passaram, ou talvez estão passando situações onde uma batalha espiritual na sua vida tem lhe causado angústia, sofrimento, talvez perdas, não necessariamente perdas financeiras, mas algumas perdas. E muitas das vezes as pessoas, até mesmo dentro da igreja, pessoas que estão olhando, que se dizem nossos irmãos em Cristo sim, por salvação, mas se olhando para a Bíblia Sagrada, onde que diz que o irmão tem que chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegram, muitas das vezes está acontecendo ao contrário. Às vezes eles estão apontando o dedo para você e dizendo, você está passando essa luta, talvez porque pecou, você está passando essa luta, talvez porque não ouviu a Deus. E muitas das vezes esses irmãos se esquecem que é Deus trabalhando e aperfeiçoando a nossa vida para algo maior. Muitas pessoas não entendem. E o Espírito Santo falava comigo que hoje em dia Deus está com dificuldade de achar pessoas em que Ele possa confiar algo grande. Pessoas que Ele possa confiar e dizer assim, não, esse é um vaso que eu posso trabalhar, esse é um vaso que eu posso quebrar e fazer outro vaso novo, se preciso for, porque Ele vai compreender que é a minha vontade para a vida dele. Deus está com dificuldade para encontrar pessoas assim. Por quê? Porque no primeiro obstáculo que nós enfrentamos, porque no primeiro não, de alguém que nós esperávamos que ia dizer sim, o que as pessoas estão fazendo, o que os nossos irmãos estão fazendo, estão dizendo assim, o irmão não vai com a minha cara, você viu o que o fulano falou, e já sai falando para outros, se levantaram contra mim. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós mantenhamos o silêncio. Deus quer que nós nos coloquemos aos seus pés e venhamos a dizer, Deus, eu sei que Tu estás no controle da minha vida. Eu sei que tudo acontece nas nossas vidas, não acontece sem a Tua permissão. Então, Senhor, faz o Teu querer, por mais que eu esteja me sentindo fracassado, talvez fraco, sem força, talvez sendo injustiçado por palavras, por calúnia, talvez por dedos apontados, mas o que eu estou fazendo? Eu estou na Tua presença, eu estou apresentando a Ti, eu estou aqui como servo, para que o Senhor faça a Tua vontade, o Teu querer, por mais que essa vontade não pareça melhor, por mais que essa vontade pareça que talvez em vez de eu estar ganhando, eu estou perdendo, mas é a Tua vontade, Senhor, eis-me aqui, faz o Teu querer.
É o que Deus tem contado conosco, é o que Deus espera de nós como servos, é o que Deus espera de nós como Ele fez para Jó. Só que tem um porém, que eu torno a falar mais uma vez. Deus Ele fez com Jó porque Ele já sabia que lá na frente Jó, por mais que questionou, por mais que amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas Jó não blasfemou contra Deus, Jó não amaldiçoou o seu Deus. Mas os seus amigos estavam ali e começaram a falar, e começaram a dizer para ele, porque é mais fácil alguém chegar do teu lado e falar aquilo que pensa, e falar aquilo que ele acha, e falar aquilo que talvez ele está vendo com os olhos naturais, do que ele chegar na presença de Deus e dobrar o seu joelho e dizer: Deus, me dá uma palavra para mim falar para o meu irmão, me dá algo para mim dizer para ele, para que eu possa ajudar ele nesse momento difícil. É mais fácil, porque as pessoas, o ser humano por si próprio, ele é falho. Devido à queda do homem lá no jardim do Éden, o homem está sujeito a cair, a pecar. O homem está sujeito mais às vaidades mundanas, ao desejo da carne, às concupiscências da carne, do que viver a vontade de Deus. Por isso é que muitas pessoas, muitas das vezes, erram e não conseguem mais se levantar. Pessoas que olham para alguém que tropeçou e acaba fracassando, porque estavam com seus olhos voltados para o homem, estavam com seus olhos fitados no homem, e não estavam com seus olhos fitados em Deus. Mas eu vejo algo tremendo aqui nessa passagem de Jó. Eu vejo algo lindo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Que o tamanho da honra, o tamanho da vitória que Deus vai fazer na minha e na tua vida vai depender de até onde nós suportar o trabalhar de Deus na nossa vida. Porque nós estamos vivendo tempos em que as pessoas dizem assim, às vezes cristãos dizem: eu sou crente, mas se as coisas não der muito certo, não compensa essa vida de cristão, porque Deus é grande, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é Senhor de tudo, e Deus, eu não acredito que, sendo tão amoroso, vai querer que nós fiquemos numa vida de sofrimento. Mas e se nós olharmos para a história de Jó? O que nós vamos dizer? Até onde o homem vai querer entender? Até onde o ser humano vai querer compreender e buscar entender? Porque Deus é que fez a mente do homem com esse poder de querer compreender as coisas. Mas só que o homem esquece que compreender o Criador aí já é outra história. Mas Jó não quis compreender, Jó questionou o seu nascimento, a sua luta, mas ele continuou com integridade a Deus. Mas muitas das vezes as pessoas hoje em dia estão procurando entender, procurando compreender, procurando querer estar no lugar do Criador. E isso não agrada a Deus. E é por isso que Deus não pode muitas das vezes fazer as pessoas abençoadas, pessoas sucedidas. Por quê? Porque se Deus vier e dar para nós tudo de mão entregue, nós não vamos valorizar. Porque se nós não passarmos pelo processo de Deus trabalhar na nossa vida, nós não vamos ter um valor, nós vamos dar valor e às vezes não vamos conseguir ajudar pessoas, que é o que Deus quer fazer. Mas Deus, Ele trabalhou na história de Jó. Deus, Ele permitiu que Jó passasse por aquele sofrimento. E aí Deus vai responder a Jó. Deus vai responder a Jó. E Jó primeiro faz muitas perguntas para Deus na sua oração. E Deus vai responder a ele com mais perguntas do que ele fez. Deus começa a perguntar para Jó: onde tu estavas, Jó, quando eu criei a terra? E vai perguntando: onde estava tu, Jó, quando eu fiz o firmamento da terra? Quando eu dei limites
ao oceano, quando eu estendi as nuvens, onde você estava? E Jó começa a ver tudo que Deus fala para ele. E ele diz: eu me arrependo de tudo que tenho falado. E eu conhecia com o ouvir dos meus ouvidos, mas agora te vejo nos meus olhos. Então Jó ele vai compreender, depois de todo esse processo, que Deus estava trabalhando na vida dele. E algo lindo que nós, se nós entender, quando nós passamos por isso, quando nós suportamos sem questionar, quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, na nossa história, quando nós deixamos Deus falar por nós, responder por nós, porque Deus é justo, Deus ele está olhando dos céus, e toda a justiça que se for feita para um filho seu, não ficará no esquecimento. Muitas das vezes, nós queremos fazer a justiça com as nossas mãos, com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade. Nós queremos nos justificar as pessoas. E não é isso que Deus quer. Deus ele quer Ele nos justificar. Deus ele quer Ele justificar a nossa causa. E foi o que Deus fez na vida de Jó. Quando Deus entendeu que era o momento certo, a hora certa de abençoar a vida de Jó. A Bíblia vai dizer que o Senhor virou o cativeiro de Jó. E às vezes eu fico lembrando daquele hino que diz: Deus vai virar o cativeiro como fez com Jó. Se Ele não fazer igual, Ele faz melhor. Espera aí, mas nós poderíamos ser um pouco racional aqui e pensar: mas se Deus não fizer igual, fazer melhor, nós devemos estar passando algo maior do que Jó passou. E é por isso que as pessoas hoje em dia estão vivendo, muitas das vezes, um oba-oba de evangelho, um oba-oba de cristianismo. Por quê? Porque estão pegando só as partes onde Deus faz grandes coisas pelas pessoas, e estão querendo viver isso, e não estão pegando todo o contexto para viver aquilo que Deus realmente faz para poder abençoar a nossa vida. Porque Deus disse para o profeta: se te cansas correndo a pé, como correrás com cavalos? Se tão somente na enchente do Jordão estás tranquilo. E ele estava questionando, se eu não for memória, o profeta Isaías. E Deus pergunta para ele: como você estará preparado para viver algo ainda maior que eu tenho para fazer na tua vida? Mas o nosso Deus, Ele é justo, o nosso Deus, Ele é fiel. E quando Ele vai resolver a história, a situação de Jó, Ele vai chamar os amigos de Jó, aqueles mesmo que falaram de Jó, aqueles mesmo que apontaram para Jó e falaram: Jó, você deve estar em pecado, por isso que Deus está fazendo isso na tua vida, por isso todo esse sofrimento. Deus talvez está querendo mais de ti, Jó. Por isso que eu disse que a justiça de Deus ela é perfeita. A justiça de Deus pelos seus, por aqueles que sofrem calado, que esperam e procuram compreender que é Deus que vai falar por nós. É Deus que vai justificar as tuas causas. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa cabeça. Se nós queremos resolver as coisas com o nosso jeito, com as nossas mãos, com a nossa capacidade, Deus ele não vai tomar a nossa frente. Deus ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão. Ele vai respeitar. Mas nós não saberemos lá na frente lidar com grandes situações, com grandes problemas, resolver grandes problemas, ajudar pessoas. Nós não vamos saber. Por quê? Porque nós não deixamos Deus responder, trabalhar e agir pela nossa vida. E o que Jó fez? Jó deixou
Por mais grande sofrimento que ele estava passando. Mas no momento certo, Deus disse para Jó: agora chegou a hora de eu te honrar. Jó, a primeira coisa que Deus faz, Deus manda os amigos de Jó, aqueles que deveriam estar com ele, mas que falaram, que jogaram na sua cara. Deus disse para eles: vocês vão abençoar a vida de Jó. Vocês vão e levem para Jó presentes, e ele vai abençoar, ele vai orar pelas vossas vidas. Ou seja, o que aqui está representando? Aqui está dizendo que por mais tudo aquilo que os seus amigos fizeram e falaram dele, ele estava reconhecendo que tudo era a vontade de Deus, e ainda ele estava pedindo a bênção de Deus para a vida dos seus amigos. É difícil essa questão, é difícil essa situação. Você saber que alguém te caluniou, alguém que falou mal de você, alguém te julgou por algo que você não estava realmente vivendo, não havia feito, você dizer ainda: Deus, abençoa meu amigo, abençoa meu irmão, porque é a tua vontade. Deus quer me abençoar, mas quer abençoar também os meus amigos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então, meu irmão, eu não quero ficar baseado somente nesse versículo que eu li e dizer que Deus vai te dar em dobro, talvez tudo que você perdeu. Mas eu quero te dizer que se você está passando por grandes dificuldades, se você está passando por momentos que você olha e parece difícil, e parece que você não vê saída, e parece que você olha e pensa: mas Deus está deixando acontecer tudo isso comigo, porque será? Saiba que é porque Deus tem coisas grandes para a tua vida. Saiba que a luta, o sofrimento, saiba que é a permissão de Deus, porque Deus tem algo grande para mim e para a tua vida. Vamos nos colocar de pé, já estaremos encerrando. Oh, glória a Deus! Deus, ele permite situações da nossa vida, não para nos envergonhar, não para nos envergonhar, para nos ver cabisbaixo, não. Deus, ele permite situações, dificuldades na nossa vida para nos fazer crescer. E tenha por certeza, irmão, que se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento de dificuldade, à luz da Bíblia, eu quero dizer para você que Deus, no momento certo, Ele vai se levantar como juiz pela tua vida, pela tua causa, e Deus vai te honrar. Deus, Ele honra um filho fiel. Deus, Ele honra aquele que se permanece justo na sua presença. Se você está passando por um momento em que você pensa estar injustiçado por alguém, por alguma situação, por alguma dificuldade da tua vida, saiba que Deus fará justiça pela tua causa. Deus fará justiça pela tua casa, por aquilo que você está passando. Porque Deus, no momento certo, Ele se levanta para abençoar a minha e tua vida, como fez com Jó, porque ele suportou, porque ele não amaldiçoou aquilo que Deus permitiu para a vida dele. E o maior de tudo, e o mais importante de tudo isso, é que Deus, Ele quer, além de abençoar nossas vidas, Ele quer ter o prazer de dizer assim: este é meu servo fiel. Por mais que Satanás falou que ele iria me negar, por mais que Satanás falou que ele iria abandonar a minha presença pela luta que eu permiti na vida dele, ele se mostrou fiel, ele se mostrou justo na minha presença. E é o que Deus tem para mim e para a tua vida, meu irmão. Você não precisa ficar cabisbaixo por causa dessa luta, por causa das dificuldades. Eu quero dizer para você, se essa dificuldade está fazendo você chorar, se essa dificuldade está fazendo você perder talvez sono, se essa dificuldade, essa angústia talvez tenha feito você derramar lágrimas sem cessar, continue, não pare. Se for preciso chorar, chore na presença de Deus. Se for preciso falar para Deus que você está talvez sendo injustiçado, mas fale para Ele. Não saia dizer para os seus amigos, não saia dizer para a pessoa mais próxima, para o vizinho, não. Fale para Deus, conte para Deus. Deus está dizendo através dessa palavra. Se Ele permitiu e tocou no meu coração para mim ministrar essa palavra essa noite, é porque talvez alguém que está aqui precisava ouvir essa palavra, que talvez está querendo trocar, deixar
de Deus, tomar a sua decisão, tomar o seu caminho, e está querendo tomar com as suas próprias mãos. Não faça isso. Não faça isso. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua casa. Deixa Deus te honrar. Deus tem honra para mim e para a tua vida. Não tome as lutas que Deus está lidando, trabalhando por você. Não tome com as suas mãos aquilo que é de naturalidade espiritual. Não queira fazer aquilo que você não pode fazer. Não queira colocar a mão onde você não pode colocar. Não queira colocar a mão e fazer aquilo que Deus vai fazer pela mim e pela tua vida. Deus, Ele está no total controle da minha e da tua vida, da minha e da tua história. Talvez Satanás, ele vem muitas das vezes querendo colocar no meu e no teu ouvido, na minha e na tua mente, que você é um perdedor, que você está sendo um fracassado. Eu quero te dizer essa noite que é mentira do diabo, que é mentira de Satanás, porque ele só sabe mentir, ele só veio roubar, veio querer roubar a minha paz, a tua paz, a minha alegria. Mas nessa noite Jesus está dizendo aqui: ei, espera mais um pouquinho, porque eu tenho algo grande, algo lindo na tua vida, na tua história. Eu sinto Deus aqui essa noite falando com alguém. Eu sinto Deus aqui através dessa palavra, porque não foi em vão que eu vim aqui, não foi em vão que você veio aqui, meu irmão. Mas nesse momento se liga ao trono da graça, que esse momento é momento de batalha espiritual, onde Deus tem uma grande vitória para a tua vida. Deus tem um livramento para a tua casa. Deus tem algo lindo para a tua história, para a tua família. Eu não sei qual é a dificuldade que você chegou aqui. Eu não sei qual foi a luta, a batalha travada que você chegou aqui. Eu não sei o que Satanás talvez falou essa semana, que disse que você era um perdedor, um derrotado. Mas em nome de Jesus, nessa noite eu quero dizer que todas as garras de Satanás, toda a corrente está caindo por terra essa noite, porque Jesus de Nazaré, aquele que morreu por mim e por ti na cruz do Calvário, Ele chega na hora certa para te dar vitória. Ele chega na hora certa para lutar, para dar a vitória para mim e para a tua casa. Então você não é um perdedor, você não é um derrotado, você é alguém escolhido por Deus, chamado e separado para lutar essa batalha, para vencer, porque Ele te chamou para ser um vencedor. Oh, glória, Deus está neste lugar para te dar vitória, meu irmão. Eu quero perguntar: quem precisa e quer uma oração nessa noite? Quem precisa? Pode passar aqui na frente, eu estarei orando nesse momento. Oh, glória, Espírito Santo de Deus, aleluia. Na baia serra, na mandaraga sua, pelear na basfia, na mandaraga seque, na basfia. Deus está aqui nesse lugar para te dar vitória, meu irmão. Na baia serra, na mandaraga sua, Deus está aqui nessa noite para te dar vitória. Deus está aqui nessa noite para colocar por terra tudo aquilo que talvez Satanás tenha tentado falar contra a tua vida, contra a tua história. Mas nessa noite Deus me manda te dizer que talvez os teus pecados, a tua culpa, Deus lançou no mar do esquecimento. E se Satanás tenta lançar o teu rosto na tua face, você pode decretar para você mesmo e para ele que ele é o perdedor, porque aquilo que te acusava, Deus já lançou no mar do esquecimento. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nessa noite tome posse da tua vitória. Saia daqui de cabeça erguida e diga: eu sei quem me justifica, eu sei quem luta por mim, eu sei em quem eu tenho crido. Então Satanás vai ter que bater em retirada daquilo que ele tem falado contra a tua história, contra a tua casa. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lagaceia, Ramondarai. Deus está falando aqui essa noite. Você pode levantar a sua cabeça e dizer que você é um vencedor. Você é um vencedor em Cristo Jesus, porque Ele te amou, porque Ele é quem te justifica, e Ele está cuidando da tua história. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu tenho pregado a tua palavra,
Eu tenho falado aquilo que tu tem colocado no meu coração essa noite, através da tua palavra. E o Senhor já tem falado nessa noite no meu coração. E também a teus filhos que aqui estão, Senhor. Que tu és o Deus que nos justifica. O Deus que nos guarda, que nos cuida. Que mesmo que permaneça ou permita a luta, talvez a dificuldade na nossa vida, é o Senhor nos preparando para algo grande, para algo maior, para algo mais excelente, para uma conquista sobrenatural, aonde o homem não pode entender, aonde a mente humana, aqueles que olham e talvez criticam, e talvez apontam o dedo, não vão entender quando o Senhor virar o cativeiro e trazer a vitória e justificar e honrar os teus filhos, aqueles que estão aqui, Senhor, que chegaram aqui na intenção, na comunhão, Senhor, de te adorar, de te servir, de te glorificar, de te exaltar como Deus da sua vida, como Deus da sua casa. E nessa noite, Jesus, os teus filhos estão te glorificando. Nessa noite também, Senhor, eu quero te pedir, se há alguma barreira, se há alguma corrente, se há alguma obra de macumbaria, de feitiçaria, de umbanda, quimbanda, toda obra do diabo, eu decreto nessa noite, pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue vertido na cruz do Calvário, que seja desfeita toda a obra do diabo, que venha cair por terra, toda a obra contra a vida de alguém que aqui está essa noite, que não vai prevalecer, mas o teu filho verá a glória de Deus na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu esposo, e o teu nome será glorificado, porque tu és o Deus do céu que fala essa noite e desfaz toda a obra das trevas, para que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos e cremos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Creia na vitória, meu irmão. Creia que Deus está fazendo o melhor pela tua casa, pela tua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa da parte dos céus, aleluia. Deus falou comigo, Deus falou com mais alguém nessa noite, aleluia. Deus falou com todos nós nessa noite. Espero que você aqui abençoado, aleluia, porque essa palavra falou com cada um poderosamente em nome de Jesus. Quero agradecer ao diácono Manassés, que Deus abençoe você e a sua família. Deus tem mais para o irmão, né? Aleluia. Esse é só o começo que Deus tem para o irmão. Aleluia, que Deus possa abençoar os irmãos. Agradecer a cada um em nome de Jesus. Amém? Glória, sexta-feira, aleluia, haverá culto ali na congregação, né, despedido do nosso pastor e a posse do outro pastor, né, que é o pastor Max da sede. Nós estamos tomando posse, né, da congregação do bairro da Galera, né? Pediria que todos os irmãos estejam ali, né, vai estar começando um pouco mais cedo o culto, né, o pastor da sede pediu para começar mais cedo, 7h15 nós vamos estar já levantando o culto para dar tempo, né, para ser despedida. Bom, aí domingo, não sábado, lá no Morinés, né, e domingo pela manhã escola dominical, e domingo, culto à noite com a participação de celebração das irmãs, né? Aleluia. Vamos estar orando e despedindo por o Senhor. Amado, soberano e eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo momento que passamos na tua presença nessa noite, que o Senhor possa abençoar os teus filhos e guardar em segurança, Pai querido, e dando uma boa noite para cada um de nós, é o que nós pedimos, em teu nome, Jesus Cristo. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O Pai da galera é do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.